Ok, acho que do Atlético nós findamos, né? Ou tem alguma coisa mais a acrescentar? Nada, né? Não, acho que é isso mesmo. Muito bem, agora o próximo jogo do Atlético é fora de casa. Fora de casa. Ixi, me fugiu o adversário aqui agora do Galo. Também me fugiu, não sei se é Tupinambás... Não, o Tupinambás já foi. Tupinambás? Na verdade, é dentro de casa. É dentro de casa, porque esse jogo do Coimbra, foram 3 jogos seguidos dentro de casa. Não, serão foi do 3. Corinthians. É contra o Tombense, Foi do Corinthians, domingo. foi do Coimbra. Contra o Tombense, o próximo jogo ainda 16 horas. é dentro de É casa. dentro de casa, porque é. Independência. o jogo de ontem, o mando era do Coimbra. É verdade. Embora a casa seja conforme do Atlético, para a casa do Atlético, né? Isso. Muito bem, meus amigos. Vamos mostrar, então, agora os outros jogos que aconteceram, aqueles que tiveram gols, naturalmente, que foi o caso do América, que venceu por 1-0, a equipe do Tupinambás. O América foi dirigido por um técnico interino, já tem um técnico novo, que é o Lisca Doido, que não chegou ainda, depois a gente fala sobre isso, a data dele ser apresentado, até porque o América ainda não se manifestou oficialmente, né? Ainda não. Não. Isso foi a notícia, foi dada pelo Emerson Romano, lá da Itatiaia, que faz a cobertura diária lá do América. Mas depois que o Emerson deu essa notícia, eu consegui confirmar, inclusive, aqui, depois que você disse, inclusive, Orlando, o Lisca já está em BH. Já está em BH? Já está em BH. Já está em BH para conversar com o América e tentar acertar os últimos detalhes ali para ser anunciado. Vai ser anunciado, né? Fatalmente. Ninguém vem a Belo Horizonte para conversar e não acerta uma contratação E ele, desse tipo. para dirigir time da Série B, ele é muito bom. Eu acho que até na Série A ele é bom, eu gosto dele. Ele não teve essa oportunidade? Ele teve a oportunidade de dirigir o Ceará na Série A. E o Inter, mas o Inter, assim, foi por um período muito curto. Muito curto. Acabou sendo rebaixado, inclusive, com o Inter. Mas ele teve a oportunidade de dirigir o Ceará. E aí eu acho que ele foi muito bem no Ceará. Não acho que ele tenha ido mal, não. Ele ficou... Tem a comparação com Fortaleza, olha ele aí, ó, que é um pouco complicada. Essa dança é muito legal. E aí tem a comparação com o Fortaleza, que o Rogério Ceni foi muito bem e ele acabou sendo um pouco crucificado no Ceará. Mas não acho que ele tenha ido mal como treinador do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, não. Eu falei com você que a performance dele é diferente aí. Sim, sim. Tem tudo para fazer um bom trabalho no América, até porque o Felipe Conceição deixou uma base bem montada do time. Eu acredito que ele vai chegar para agregar essa base que já existe. O América ainda vai fazer contratações pontuais antes do início da Série B. E, como você disse, ele é um cara enérgico, ele é um cara, né, que transmite essa vontade, essa raça. Isso, com certeza. E com certeza também o América está precisando disso. Às vezes vem dar um chacoalhão, né? E é legal, faz né? bem. Acho que ele é um cara muito carismático. E ele é midiático também. Ele chama a mídia, chama a atenção e faz com que a imprensa volte os olhos para o América. Acho isso muito legal, acho muito importante que o América esteja em voga assim. Beleza, eu acho que ele vai dar muito certo na América. Vamos torcer para isso, com certeza, né? Então vamos ver lá a vitória da América 1-0 ontem lá em Juiz de Fora. Tá aí, ó. Foi um jogo difícil, porque o gol custou sair, né? O gol do Rodolfo, que já tinha feito o gol, né, na primeira rodada, mas partida importante. O Tupinambás, que já é lanterna, acumula aí três derrotas, mas o América, pontuação importante. O América tem um jogo a menos, que é o jogo do Vila Nova, que foi adiado por causa do problema das chuvas. Mas o América ontem um pouco melhor do que o jogo da estreia. Talvez um time um pouco mais rápido nas transições. O Rodolfo foi bem fazendo o gol, mas é um time ainda que tem muito a evoluir. Com certeza. Agora o América volta a jogar em casa, né? Se não me engano. Ixi, eu também, Daqui a pouco a gente tem essa tabela aqui. Você vai conferir ali na tabela? Vamos, agora tem outro gol. Aí, ó. Tá aí o gol do Rodolfo. Vamos ver o outro gol agora do outro time? O América joga sábado contra o Uberlândia. Joga às 16 horas aqui. Muito bem. Então vamos ver o outro gol. De outro time aí. Tá aí mostrando, é o RT. O RT que vem bem no campeonato, né? Tem a mesma pontuação do Atlético, são 7 pontos em 3 jogos. O time vem muito bem, não perdeu ainda. E é o RT que não joga agora na rodada do fim de semana por causa do confronto da Copa do Brasil, que seria contra o Boa, né? A rodada foi adiada. A RT enfrenta o próximo jogo do RT contra o próprio Atlético. Então talvez seja um duelo para mensurar um pouquinho a força dos times que estão liderando a princípio o Campeonato Mineiro. Tá vendo que eu falei do chute a média distância? Mas esse já está quase longa. Esse já é longo. Esse para mim já está quase longa a distância. E é o RT, que é um time que, né, vem fazendo bons campeonatos ao longo dos anos, costuma dar trabalho. Então vai ser um jogo legal, como o Thiago pontuou, e os dois times que têm 7 pontos. É um time cascudo. Vamos ver a classificação, então? Aliás, Mito, primeiros resultados, né? Cruzeiro 1-0 no Vila, Tombense e Boa Esporte 0-0, Tupinambás perdeu para a América por 1-0, o RT venceu a Caldense 1-0, o Uberlândia e Patrocinense 0-0, o Uberlândia mandou o técnico embora. Mandou, o Felipe Surian foi demitido ontem. Embora, já vem outro. Segundo técnico demitido já no Campeonato Mineiro. Exatamente.
O outro foi o do Tupinambás. Tupinambás. E Coimbra e Atlético empataram em 0-0. Vamos ver agora a classificação. Tá, o Atlético é o primeiro colocado, 7 pontos. Em segundo, é o RT também com 7. Em terceiro, o Cruzeiro com 6, um jogo a menos, não é isso? Isso, um jogo a menos. Adiado o jogo contra o Tombense, né, por causa da chuva. Exato. O Cruzeiro, então, com 6, em terceiro lugar. Quarto colocada, a Caldense com 4. Em quinto está o América também com 4 pontos. Em sexto, Patrocinense 4. Em sétimo, Tombense 4. Em oitavo, Coimbra 3. 3 jogos, 3 empates. Boa Esporte é o nono colocado com 2. Uberlândia é o 10º com 1 ponto. Vila Nova e Tupinambás não marcaram. Já fizeram quantos jogos? 3 também? 2, porque o Vila Nova tem um jogo tem diário. O Vila tem um a menos, mas o Tupinambás fez 3 jogos. Mas olha como essa vitória do América ontem foi importante, né? Porque todos os times que estavam ali, alguns que empataram a primeira rodada, outros que tinham apenas uma vitória, todo mundo ganhou e subiu. O América poderia estar lá embaixo, pertinho do... E com um detalhe, o América tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, Digamos que ele tivesse vencido esse jogo. Estaria 3 com 4, 7. Estaria lá em cima também. Aí o Cruzeiro, se tivesse vencido, 9. Já seria o líder. Aí teriam, o Cruzeiro seria o líder. Então são 2 times que podem atrapalhar ali a parte de cima da tabela. Atrapalhar não, né? Movimentar, que é o mais legal nessa parte do Campeonato Mineiro. Digamos, isso é evidente, entre aspas aí, né? É uma suposição apenas que o Atlético não pontue no próximo jogo. O Cruzeiro pontuando e o América pontuando, o América passa o Atlético. Exatamente. Os dois passam o Atlético. E detalhe, os dois eles chegariam com um jogo a menos ainda. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos do que o Atlético. Muito bem, meus amigos. Então, dito isso aí, o que nós temos agora? Temos que falar do Cruzeiro Esporte Clube, né? Porque o Cruzeiro continua aí o seu trabalho, etc e tal. Algumas críticas eu mesmo fiz com relação ao jogo passado, em que venceu ao Vila Nova por um gol contra, né? Que o Cruzeiro não teve condição de fazer o gol. Mas, enfim... existe para o pai da torcida essa vontade, essa esperança, esse desejo que o time se entrose logo e tal, mas não pode ser assim, né? O palavra de ordem é paciência, né, Thiago? Exatamente. O Cruzeiro precisa ter um pouco de paciência nesse início de Campeonato Mineiro. Eu acho que o torcedor precisa entender que a situação do clube, a situação financeira do clube, o Cruzeiro pouco se movimentou no mercado, quando buscou os jogadores no mercado, são alguns jogadores sem tanta notoriedade no futebol brasileiro, sem tanta badalação no nosso futebol, e o torcedor precisa entender que o Cruzeiro, nesse início de temporada, terá que ser esse, com os meninos, que a gente percebe que tecnicamente estão acima em relação aos jogadores dos times do interior, mas fisicamente ainda deixam um pouco a desejar. Então o torcedor do Cruzeiro precisa ter um pouco de paciência nesse início de temporada, porque não tem como cobrar um time do Cruzeiro como foi nos anos anteriores, disputando título ou brigando lá em cima. É ter paciência e ter certeza que, obviamente, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, lá para maio, abril, o Cruzeiro pode se reforçar e deve se reforçar. Porque pensando num Campeonato Brasileiro de Série B, o Cruzeiro precisa ter um time um pouco melhor. Mas esse time para a disputa do Campeonato Mineiro é o que o Cruzeiro tem hoje, é o que o Cruzeiro pôde montar hoje, e o torcedor precisa ter um pouco de paciência. Eu acho até que o Cruzeiro não fez uma partida ruim, pensando no que o Cruzeiro tem hoje para o elenco, no que o Cruzeiro hoje tem de peças para montar uma equipe, o Cruzeiro fez até uma partida razoável. Eu até destaco o garoto Maurício, que fez uma partida muito boa na terça-feira passada. É um menino, tem 20 anos ainda, e já chamou a responsabilidade, jogou muita bola, criou as melhores oportunidades do Cruzeiro. Então o torcedor do Cruzeiro precisa ter um pouco mais de paciência em relação a essa equipe hoje. Para não parecer que eu esteja tendo duas posições, 2 comentários, 2 pensamentos diferentes, né? Para que agora achei a palavra que eu procurava, para não parecer que eu esteja sendo incoerente. Quando eu fiz a crítica pontual. O time que jogou contra o Vila Nova, né, com 2 ou 3 jogadores ali, que você sabe que esse jogador, pelo que tem mostrado, pelo passado deles, jovens ainda é verdade, mas pelo que eles mostraram na Copinha, etc., não são jogadores para entrar nesse time agora. Não, acho que alguns jogadores entraram prematuramente no time, porque não tem jeito. O Cruzeiro chega em um momento da temporada em que ele não conseguiu fazer um mercado da bola, não conseguiu contratar todos os jogadores que poderia ou gostaria para esse início de temporada. Então o Cruzeiro precisa apostar nesses garotos. E é óbvio, alguns jogadores entraram precocemente no time, talvez até o próprio Adriano, que é um bom jogador, me parece um bom volante, mas você vê que ele ainda sente um pouco essa situação de estar no profissional, jogar no profissional. Existem alguns jogadores que
tem um pouco dessa dificuldade nessa transição da base para o profissional. Então é normal isso. Acho que tem que ter só um pouquinho de paciência, Orlando. Ontem eu fiz aqui um resumo dos problemas do Cruzeiro. Hoje a garganta está meio ruim. O Fred ainda não acertou, ainda está conversando e tal. Muita gente acredita que vai haver um acordo, acho difícil, porque envolve muito dinheiro. A questão do Rodriguinho, que está jogando, mas também quer conversar com a diretoria, porque ele não vai baixar, até agora ele não baixou o ordenado dele. Ele está jogando porque tem um contrato, né? O Cruzeiro está pagando a ele o que ele ganha, o que ele ganhava antes. Que não porque ele precisa mostrar serviço, né? Para alguém interessar por ele também, porque o Rodriguinho vem de meses e meses sem jogar. O Manuel foi embora. Sim. Né? E tem a questão aí tem aqueles que estão na justiça. Dedé. Né? Do Dedé. Tem o Dedé, que os empresários dele tiveram um sinal verde aí essa semana, estão negociando com o time da China. A janela internacional fecha aí agora no final do mês, então a gente deve ter uma definição também em relação ao Dedé. E tem aqueles jogadores que estão na justiça. Uma novidade aí que, né, de ontem para hoje aí foi dita é que o Cruzeiro tentou um acordo extrajudicial com o Rafael. Tiveram algumas reuniões, mas ainda não houve um consenso. E a audiência, então, na Justiça já foi marcada para o dia 12 de fevereiro. Será uma audiência aí com o intuito de conciliar. O Rafael quer uma rescisão amigável, já deixou isso claro. O Cruzeiro tentou não ter que levar à Justiça, mas a audiência já está marcada. Não significa que não vão haver outras conversas até essa data e que a situação possa se resolver, mas, de todo jeito, é outra audiência de conciliação que já está marcada para o Cruzeiro, assim como aconteceram com outros jogadores e que vão acontecer, porque o caso do Ederson ainda está correndo, né? O David ganhou, mas o Cruzeiro recorreu, então ainda está correndo. E são situações que precisam se resolver para dar tranquilidade até para o Adilson Batista poder trabalhar com aquilo que ele tem, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero só lembrar de você que no próximo bloco nós vamos falar sobre a punição do Cruzeiro. Ontem houve julgamento, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Cruzeiro foi penalizado. A gente vai mostrar para vocês já já. Lembrando que Pedrinho Baterias tem mais de 50 anos que existe. Pedrinho Baterias é líder absoluto no mercado de baterias em BH. Tem 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança, com conforto e deixar a gente numa boa, como diz a moçada. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e agora uma loja maravilhosa lá em Contagem. Baterias de carros a caminhões. As melhores marcas, os melhores preços. Pedrinho Baterias não dorme. Plantão vai até às 2 da manhã todos os dias. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro. Escolha sempre a loja que ficar mais perto da sua casa para facilitar ou de onde você estiver naturalmente. A gente volta. Fica aí.